Invencível chegou ao seu sétimo e penúltimo episódio dessa temporada. E tivemos a introdução de uma nova personagem, a polêmica Anissa. Esse episódio teve grandes mudanças em relação à HQ, principalmente no que envolve o relacionamento do Mark com a Amber. Esse episódio teve de tudo, até piada meta com a indústria das animações. E, mais uma vez, o Invencível conseguiu um episódio muito bom. Talvez sendo esse o segundo melhor episódio da temporada até agora. É só uma pena que eu não vejo muitas pessoas comentando mais do desenho do Invencível, porque apareceu a Anissa. Pô, se a Amazon não tivesse destruído o hype do Invencível, a internet ia estar explodindo agora. Mas a Amazon, né? Parabéns pela sua estratégia. Bem, o episódio 7 teve a missão difícil de adaptar o fim do relacionamento do Mark com a Amber. Estava na cara que isso iria acontecer. Só que a versão da animação decidiu terminar com os personagens de boas e não brigados. Nos quadrinhos, a gota d'água é quando Mark trai a Amber, e ele faz isso logo depois de dizer que iria focar na Amber. A versão do desenho ficou muito mais de acordo com o nível de maturidade do Mark do próprio desenho. Ele se importa muito mais com o sentimento daquelas pessoas que são realmente importantes para ele. E isso reverbera nas suas atitudes, seja com a sua mãe, a Debbie, ou mesmo com a Amber. E tudo isso porque ele não quer viver à sombra do pai, porque ele entende os erros que o pai dele cometeu e ele não quer cometer os mesmos erros. E isso mostra muito o amadurecimento do personagem, porque muitas vezes não é o suficiente apenas entender o que você tem que melhorar. Você tem que mostrar isso em atitudes. E o Mark do desenho, nesse momento, tem isso. No quadrinho, eles focam bastante nessa ideia de que mesmo o Mark sabendo o que tem que fazer, ele ainda repete os erros do seu pai. Que é quase como se fosse uma espécie de ciclo, né? Nós cometemos os mesmos erros que os nossos pais. Mas o desenho é bem mais otimista nesse ponto. O que com certeza é uma abordagem diferente do desenho. Não é nem pior nem melhor. Só que de vez em quando, na HQ, o Mark tem esses devaneios e é muito mais um momento para acabar chocando, né? Como foi esse momento do beijo da Eve na HQ. E toda essa mudança do desenho acaba sendo extremamente bem-vinda porque adiciona camadas para esses personagens. Porque a Amber vai lidar com uma situação que envolve a história principal também. E o Mark vai lidar com um grande dilema da história, que é a questão dele crescer e ter que lidar com seus poderes ao mesmo tempo que lida com a sua vida de jovem adulto. Sabe, aquele dilema de como conseguir equilibrar a vida de super-herói com a vida adulta. A nova solução conversa muito melhor com o próprio propósito do Invencível. E esse também foi um episódio muito importante para falar dos sentimentos de alguns personagens e para resolver algumas subplots de personagens secundários. Até porque o próximo episódio já é o último e eu imagino que eles vão dedicar boa parte da duração para resolver o conflito final lá com o Levi. E bem, o episódio começa com Mark e a Amber na Comic Con, algo que também eles tiraram das HQs. O importante da narrativa aqui é que a Amber está se esforçando para ficar com o Mark, sabe? Para realmente agradá-lo. E o Mark sente que ela está se chateando com isso, porque ele também quer agradá-la. Esse é aquele momento de uma relação, depois de uma grande DR, que os dois tentam fazer o relacionamento funcionar de novo. Nos quadrinhos, o Mark leva a Amber para o cinema junto com os amigos dela. E aqui eles tentaram algo diferente com essa cena da Comic Con, o que eu achei bem mais legal. Além disso, o Mark encontra o criador das HQs do Science Dog. E o mesmo faz uma piada extremamente meta sobre animações. E o visual que ele tem aqui é bem diferente das HQs. E tá lembrando muito mais o Robert Kirkman, que, para quem não sabe, é o criador do Invencível. Cara, essa piada das animações foi demais. Ficar focando nos olhos, fechar a boca. Cara, a gente vê isso direto em várias animações. E fazer a piada em cima disso foi muito inteligente. E não só isso, porque esse é um momento que também tem nas HQs. Só que nas HQs é uma piada que envolve o meta da indústria dos quadrinhos. E que envolve a repetição de desenho como uso dramático. Mas que no fundo é para acelerar o processo de criação da história. E eu também acho que essa piada fica duplamente mais engraçada, um meta em cima do meta, justamente porque as principais críticas dessa segunda temporada envolvem justamente a qualidade da animação. E no fim não parece tanto que eles estão falando só da indústria das animações,
mas também deles mesmos. Bem, o encontro entre os dois é interrompido porque o Mark precisa ajudar o Rex, que está tendo uma espécie de crise ao voltar às atividades como herói. É interessante ver que ele está realmente tentando colocar à prova aquilo que ele falou no episódio anterior, de ser um pouco mais sério, de ser um outro Rex. E justamente para não cometer o erro que ele fez antes, que resultou na morte da Duplicate. Mas olha só que interessante, enquanto ele tenta agir sério, focado, ele não consegue agir naturalmente. E isso tem realmente a ver com quem que ele é, como que ele se sente bem fazendo as coisas. E ele só vai realmente conseguir controlar a situação como super-herói no momento que ele começa a fazer piadas com o vilão. De certa forma, isso é total o Homem-Aranha, que fica fazendo essas piadas na hora da luta para mascarar o seu medo ou insegurança. O Rex é a mesma coisa. E o que vimos nessa cena é ele percebendo isso. E para fechar com chave de ouro a referência de Homem-Aranha, ele usa o míssil que tem na sua nova mão robótica, fazendo o gesto do Miranha. Boa cena porque fala diretamente com o próprio cerne desse personagem. Porque ele tem essa proposta de ser um personagem mais descontraído. Ele não chega a ser 100% alívio cômico, mas ele tem essa dose mais bem-humorada que puxa do Homem-Aranha. E ele encontrar sozinho essa maneira dele ser autêntico enquanto que também leva a sério o trabalho dele, é o jeito de superar realmente esse trauma. E olha, sei lá, eu achei isso muito bom. Esses detalhezinhos do Invencível que são extraordinários, sabe? Nem tem um diálogo super, hiper, mega complexo, mas a solução que eles encontram é uma solução muito inteligente. E além do mais, se as piadas ajudam o Rex a enfrentar os vilões, que mal tem nisso, né? E bem, o Invencível chega ali, até dá uma ajuda, mas no final eles nem precisavam tanto assim do Mark, que fica só lutando contra os capangas. O Invencível e o Rex conversam sobre como que o Mark conseguiu superar o trauma envolvendo o pai dele, e que poucas pessoas conseguiriam fazer isso. Convenhamos que aquele trauma do final da primeira temporada ecoa até hoje no Mark. É verdade, ele superou sim o que aconteceu no final da primeira temporada, mas não totalmente. Ele guardou um pedaço dessa raiva que ele sente do pai dele dentro dele. E o roteiro tá lembrando isso porque na sequência, no episódio 8, a gente vai ver uma parte dessa consequência. Na Montanha dos Guardiões, o robô e a menina monstra estão testando um traje especial para Amanda. O Rudolph quer a todo custo proteger ela, mas Amanda se recusa a aceitar ajuda. E toda essa parte aqui saiu direto das HQs do Invencível, sem tirar nem pôr. Outra coisa que eles tiraram da HQ foi o Imortal pedindo para sair e ganhando férias. É nessas férias do Imortal que ele vai acabar encontrando alguém muito importante. E com toda certeza eles vão adaptar essa parte nas HQs. Esse episódio, se você parar para ver, tem bastante desenvolvimento para os personagens secundários. Isso, eu não sei quanto às outras pessoas, mas, cara, eu gosto desses personagens. Eu gosto como que a história se dedica a eles, realmente levando eles a sério. E são personagens bons, com seus próprios objetivos e com arcos em andamento. E esse também é parte do charme do Invencível. Pode estar acontecendo uma super, hiper, mega treta com o Mark num outro planeta, o desenho ainda vai focar nessas pessoas que estão na Terra, porque a construção do universo do Invencível é muito boa. O robô pode não ter o impacto, a relevância de um ciborgue da vida, mas a história trata ele como se fosse um personagem tão importante para a história dos quadrinhos como se fosse um ciborgue, sabe? E aí ele se dedica bastante a isso, eu gosto disso. Além disso, toda essa cena aqui com os Guardiões é importante para evidenciar o quanto que eles estão quebrados moralmente. Essas missões estão tirando tudo deles. As ameaças estão grandes demais. E eles não podem mais controlar tudo. E cada vez mais dependem do Invencível e da Eve. E pô, teve essa piada aqui do Sansão ser careca, né? Coitado, sempre sobra pros carecas. Depois, o desenho desenvolve mais o trauma do Rick por tudo aquilo que aconteceu envolvendo o Sinclair. E essa subplot do Rick parece um pouco deslocada pelo jeito que ele voltou para a história, né? Mas isso tem muito mais a ver com o fato deles terem antecipado esse pedaço. Contudo, nas HQs, é nesse período aí que acontece tudo isso. Então, assim, ó, faz sentido toda essa subplot ser retomada agora. E de qualquer jeito, eu acho que eles usaram muito bem o Donald para conversar com o Rick. Porque o Donald, nesse episódio, vai descobrir algo muito importante. De que não foi o Cecil que decidiu trazê-lo de volta à vida, e sim o próprio Donald.
E vai acabar acontecendo aquela nossa teoria que a gente falou no episódio anterior, que eles iriam juntar o Donald com o Rick por terem traumas parecidos, e eles iriam se conectar ali para ajudar os dois a seguir em frente. E foi justamente isso que aconteceu. Agora, todo esse passado que a gente descobriu sobre o Donald foi muito interessante, porque essa decisão vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. E assim, a história deixa de culpar a parte da empresa que explora o seu funcionário a todo custo, transformando ele num ciborgue para continuar trabalhando, e coloca toda essa decisão nas costas do próprio Donald, revelando que foi ele quem decidiu isso porque ele queria continuar ajudando as pessoas, mesmo que uma parte dele morresse no processo. Toda vez que ele é ressuscitado, uma parte humana dele se perde, mas ele continua lutando. Num primeiro momento, eu achei meio fraco tirar a decisão do Cecil de ter transformado o Donald em um ciborgue. Mas como eles vão juntar a história do Donald com a história do Rick, eles vão conseguir criar algo que no final vai ser até mais interessante e original. Afinal, o Donald é um exemplo de superação. Ele não se vê como robô, ele se vê como um humano. Não importa que 98% do seu corpo seja de metal, ele é humano. É isso que ele sente. Existe, claro, toda uma alegoria nessa parte, e o mais importante é que isso ajuda o Rick a superar o seu trauma, porque ele meio que não estava aceitando o seu novo corpo após toda essa cirurgia de reconstrução que ele passou. Novamente o Donald sendo um baita personagem coadjuvante. Dale Donald, você é o segundo melhor Donald que existe, depois do Pato Donald. Perdemos aquela crítica na subplot da empresa corporativa que está explorando o seu funcionário, mas ganhamos algo em troca muito mais profundo que conversa com dois personagens. Além disso, vocês perceberam que o desenho recentemente tem focado bastante no Sinclair? É que ele provavelmente vai voltar na temporada 3, já que tem toda uma outra saga com ele lá nas HQs. Assim, eu acredito que o desenho já está antecipando esse arco para não deixar a audiência esquecer que o Sinclair tá lá na base do Cecil. Pega esse planejamento, Kevin Feige. Aliás, isso é uma outra coisa que o desenho do Invencível faz muito bem. Ele deixa um monte de pontinha solta na história e você às vezes pensa que eles não vão voltar com isso, vão esquecer, mas dá umas 10 HQs, 20 HQs depois e eles voltam com essa subtrama. Nada é esquecido e tudo é muito bem amarrado. Já a Debbie continua o seu processo de recuperação pós-Nolan e consegue um date. Mark mais tarde conversa com a sua mãe sobre a Amber. Mais uma cena muito boa que constrói os arcos da Debbie e do Mark. E é mãe e filho conversando abertamente sobre seus sentimentos. É legal ver o sentimento conflitante da Debbie sobre o Nolan. Afinal, ela o ama, ela foi feliz com o Nolan. Mas ele mentiu, ele a traiu. É uma parada complexa que eu gostei muito, porque torna essa personagem muito mais crível, sabe? A cena toda é muito boa. Eles poderiam só escrever que a Debbie odeia o Nolan pelo que ele fez e ponto, acabou. Seria simples, poderia ser eficaz para algo que eles querem fazer, mas o caminho que eles escolheram é para fazer essa jornada da Debbie ser muito complexa, ser bem real mesmo. Porque ela foi traída, mas ela também sente que gosta dele, sabe? Mas ela tem que conseguir superar ele, mas ela não consegue. Ninguém consegue apertar um botãozinho lá e imediatamente começar a odiar a pessoa e tudo que ela já passou, sabe? Na verdade, é um longo processo de recuperação. E esse é o objetivo dessa segunda temporada, mostrar o quanto que é difícil recuperar depois de um trauma como esse. E é o desenho do Invencível tendo diálogos muito bons, como sempre. O Mark resolve dar tudo de si para ficar com a Amber, seguindo os conselhos da sua mãe. E com isso temos uma cena digna de Superman no filme, com o Mark e a Amber voando nos céus da cidade. É uma clara referência a Superman, não tem como negar. O encontro está sendo perfeito, até que do nada aparece a Nyssa, uma Viltrumita querendo conversar com o Mark. Ok, sabíamos que esse dia chegaria. E chegou. Primeiro eu vou dizer que a cena da animação é muito melhor que a da HQ. Na HQ é com a mãe do Mark, mas é tão rápida que não tem impacto nenhum. E aqui não. Você sente o nível da ameaça dela instantaneamente. Você tem medo, porque ela pode matar a Amber ali se ela quiser. A animação mandou bem demais, especialmente na direção. E na HQ é mais ou menos nesse período aí que a Nyssa aparece. Eles não adiantaram tanto assim o aparecimento dela. Só que o desenho tá seguindo várias coisas em ordens diferentes. Então a gente meio que tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A parte do Levi, que é um arco que tá em stand-by, vai ser resolvido no próximo episódio, e essa parte da Nyssa. E eu imagino que o desenho esteja deixando essa parte do Levi pro final da história por uma questão de estrutura de temporada.
Afinal, eles começaram a temporada com o Levi e eles pintaram ele como grande vilão. E eles precisam agora encerrar ele como grande vilão. Não faria sentido resolver todo esse arco aí do Levi no episódio 3. E por isso que eu entendo eles esticarem o arco do Levi até o último episódio. O que eu acho que foi a decisão correta também. Porque uma coisa é HQ, ritmo de leitura de HQ, edição, e outra coisa é ritmo de temporada de um desenho que tem 8 episódios. A Nyssa quer conversar com o Mark e convencê-lo a se juntar ao Império Viltrumita. E aqui é basicamente a mesma coisa que acontece nas HQs. A Nyssa tenta mostrar a sua verdade, mas o Mark se mostra incorruptível. E aqui também entra toda uma alegoria de como que a Nyssa tenta vender o Império Viltrumita. Ah, mas a gente não é tão do mal assim, a gente vai ajudar a Terra. Sabe como é que é, né? Falácias de um império, é sempre assim. Essa parte do povo gigante também acontece nas HQs. A diferença no gibi é que o Mark não chega nem a lutar. A Nyssa já chegando, derrotando o povo imediatamente. E depois, o Mark novamente se recusa a cooperar com os Viltrumitas, até que os dois lutam. Ou melhor, o Mark é humilhado. Coitado do Invencível, né? Apanha toda a temporada, todos os episódios. Coitado, como apanha? O cara sofre mais que o Peter Parker. Até o Cecil pede pra ele mentir e assim eles ganharem mais tempo. Mas o Mark se recusa. É uma questão de convicção, estilo Superman mesmo. E a Nyssa só para quando o Mark desmaia. E depois ela vai embora. Exatamente como nas HQs. E bem, aqui cuidado que eu vou falar um pouquinho de spoilers, de algo que pode acontecer lá na frente e que envolve a grande polêmica da personagem Nyssa. Eu não vou falar exatamente o que é, mas eu só vou fazer uma indagação. Será que eles vão fazer aquilo mesmo no desenho? E dando a minha opinião, eu acho que eles não vão fazer isso. O desenho, mesmo sendo rated R, está sendo bem leve em alguns pontos polêmicos. Até mesmo o término do relacionamento com a Amber foi muito mais light sem o Mark trair a Amber. Então não, eu acho que não vai acontecer. Enfim, depois disso tudo, o Mark conversa com a Amber, numa cena muito boa entre os dois personagens. A Amber está em estado de choque pelo que aconteceu. Os dois realmente querem ficar juntos, mas eles sabem que não pode. Sem dizer uma palavra e abraçando, chorando, os dois terminam. Ou pelo menos eu acho que eles terminaram dessa vez. Mas eu acho que eles terminaram. E essa daqui é uma outra cena maravilhosa do episódio. De novo, não é porque é uma versão mais light, que não tem traição, não tem algo chocante, um beijo, uma traição, que não vai ser bom, sabe? Pelo contrário, essa versão foi bem melhor. Muito mais maduro e que conversa com o Mark dessa história. Sabe, eu até poderia reclamar eles tomarem uma decisão mais madura e não combinar com o momento do personagem. Mas eu acho que combina mais com o personagem tomar essa atitude do que a atitude que ele tomou na HQ, considerando tudo que as duas versões do personagem passaram até então. E o episódio termina com o Mark recebendo uma ligação de sua mãe. Mas não é ela quem ligou, e sim o Levi, que está com ela e o Oliver em casa. Caraca, velho. O Mark não tem um minuto de paz, velho. Acabou de apanhar, coitado. Terminou com a namorada, coitado. Agora a mãe e o irmão foram sequestrados. Coitado! O cara tá vivendo a piada mortal dele, essa é a verdade. Ele vai virar o Coringa no final disso tudo. Na HQ acontece basicamente a mesma coisa, só que o contexto é um pouco diferente, já que o desenho tá adaptando duas coisas ao mesmo tempo no episódio. E esse cliffhanger aí da ligação, cara, é um ótimo cliffhanger. Quando eu li a HQ que tem esse negócio do Levi, imediatamente eu já imaginei que o episódio 7 iria ter mais ou menos uma ligação assim. E agora é o episódio 8 que vai ter finalmente a resolução do Mark com o Levi. E um dos momentos mais icônicos da HQ do Invencível. Contudo, esse não é o final verdadeiro. Porque tem uma cena pós-crédito com o Alan lutando com a Nyssa. E mostrando que ele tá em outro nível de poder agora. Ele mal sente os golpes dos Viltrumitas. Ele se deixa ser capturado para tentar descobrir o paradeiro do Nolan. E essa é mais uma coisa que eles adaptaram direto das HQs. Até mesmo a parte que ele abre o olho para fingir que está desmaiado. E é isso, assim termina o episódio 7. E agora se preparem para o episódio 8, o episódio final da segunda temporada do Invencível. Toda essa parte do Levi, eu acredito que vai ser fielmente adaptada. E a outra coisa que deve acontecer nesse último episódio é algo envolvendo o Nolan na prisão. Essas são as minhas apostas para o que deve acontecer. E talvez eles também adaptem um certo plot twist que envolve o Imortal no final da temporada. Enfim, episódio muito bom pela adaptação e pelo roteiro.
Novamente, o grande calcanhar de Aquiles dessa segunda temporada está sendo a qualidade da animação. A própria luta do Invencível contra a Nyssa poderia ter sido melhor, sabe? Mas a direção deu uma segurada ali e, principalmente no aspecto da emoção, a luta consegue passar isso. Além do mais, teve um ótimo desenvolvimento do Mark, da Amber e dos personagens secundários. Na minha opinião, esse foi o melhor episódio desde o episódio 4. E por isso eu vou dar nota 8. E olha, de novo, a lamentar essa questão do hype do Invencível, que acabou se perdendo bastante depois que teve o intervalo do meio da temporada. Cara, o que a Amazon fez, né? Pô, cara, eles colocaram a Nyssa, se eles não tivessem interrompido ali no meio da temporada e o hype tivesse subido, eu acho que teria feito todo um barulho na internet a mera revelação dela aqui. Mas infelizmente ficou um pouco tímido porque ainda tem muita gente que ainda nem sabe que o desenho voltou do hiato. Vocês têm noção disso? Já tem 3 episódios e tem gente que ainda não sabe por culpa do marketing da Amazon. Pô, velho, que pena, um desenho não merece isso. Mas enfim, também essa daqui é só minha opinião. Galera, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do episódio 7 de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.